Disney, Amazon e Netflix, os bastidores que quase ninguém conhece. Que todo mundo conhece essas empresas, isso é um fato. Provavelmente você já assistiu um filme da Disney, passou horas vendo Netflix e também já fez uma compra no site da Amazon. Elas são gigantes, admiráveis, movimentam bilhões de dólares por ano, mas uma pergunta que quase ninguém se faz: o que acontece nos bastidores? Quando uma empresa se torna grande demais, algumas decisões precisam ser tomadas longe dos holofotes, e isso pode gerar críticas e revoltas até dos seus funcionários. E hoje vamos descobrir o lado obscuro das 3 empresas mais amadas do mundo. E algumas histórias que você vai ouvir aqui são tão absurdas que parecem roteiro de cinema, mas todas aconteceram de verdade. Disney, o império da magia. Quando ouvimos falar na Disney, a primeira coisa que vem na cabeça são castelos, princesas e memórias alegres da nossa infância. A Disney conseguiu construir durante os anos uma das imagens mais positivas do setor empresarial. E hoje ela movimenta centenas de bilhões de dólares e é dona de uma das maiores marcas do setor, como Star Wars, Marvel, ESPN e Pixar. Mas existe um lado menos mágico dessa história. Uma das maiores críticas à Disney é justamente o que a tornou tão poderosa, a propriedade intelectual. Durante décadas, a Disney lutou firmemente para proteger a propriedade intelectual dos seus personagens. Mas a maior polêmica que pouca gente sabe é que a propriedade intelectual do Mickey deveria ter sido domínio público muito antes do que foi. Porém, durante os anos, a lei dos direitos autorais foi se estendendo tanto que os críticos chamaram ela de Lei à Proteção ao Mickey Mouse. E a acusação era simples: a Disney teria usado de poder político para poder estender o seu direito exclusivo à imagem do Mickey Mouse. Legalmente, isso aconteceu dentro da lei, mas para muitos isso foi um prejuízo à cultura e ao uso público da imagem. E não para por aí, existem muitas críticas que envolvem a condição de trabalho dos seus funcionários. Ex-funcionários relatam metas inalcançáveis, salários muito baixos para as funções exercidas dentro do parque. Imagine isso, milhões de visitantes vivendo os momentos mágicos dia após dia, e nos bastidores, milhões de trabalhadores fazendo com que esse momento vire uma realidade. A magia existe, mas alguém tem que pagar o preço por ela. Se você acha isso controverso, espere para ver a empresa que mudou completamente a forma de compra online. Uma empresa tão eficiente que algumas pessoas a comparam como uma máquina, e talvez seja esse o problema. Amazon, a máquina da eficiência. A Amazon começou em uma garagem e hoje é uma das mais valiosas do planeta. O seu fundador, Jeff Bezos, se tornou um dos homens mais ricos da história. E a proposta era simples: comprar qualquer coisa, receber rapidamente e com eficiência. E ela conseguiu, mas existe um lado sombrio por trás disso. Diversas reportagens mostraram durante os anos um cenário de pressão extrema dentro dos centros de distribuição. Funcionários relataram monitoramento constante, pressão por produtividade e metas praticamente inalcançáveis. Cada movimento era monitorado. Em defesa, a empresa falou que estava investindo em segurança para os seus funcionários. Mas o debate continua até hoje. Outra polêmica envolve os pequenos vendedores. Muitos utilizam a plataforma para alcançar milhões de pessoas. A acusação? Quando o produto faz sucesso, a empresa teria acesso a milhões de dados do mercado. Dados que podem revelar tendência antes de qualquer concorrente. Mas talvez a preocupação mais importante não seja essa, e sim o tamanho da Amazon. Hoje, ela não é apenas uma distribuidora de produtos. Ela controla serviços de computação em nuvem, logística, streaming e inteligência artificial. E quando uma empresa controla tantos setores diferentes, surge uma pergunta inevitável: quanto poder é poder demais? Agora imagine uma empresa que mudou completamente a forma que as pessoas consomem entretenimento. Uma empresa que começou entregando DVDs pelos correios e acabou derrotando gigantes da televisão, mas ao mesmo tempo conseguiu deixar clientes furiosos. Durante anos, a Netflix foi vista como uma empresa que entendia o consumidor, sem anúncios, sem burocracia e sem horários fixos.
Você escolhia o que assistir e quando assistir. Parecia perfeito. Mas, conforme a empresa foi crescendo, as críticas também cresceram, principalmente pelos cancelamentos. Séries famosas são canceladas abruptamente, sem qualquer aviso prévio. O motivo? Dados. A Netflix analisa uma quantidade gigantesca de dados, entre eles tempo assistido, taxa de abandono, retenção, novos usuários assistindo. E se os números não justificarem o investimento, a série pode simplesmente desaparecer da plataforma. Para os fãs, isso parece injusto, mas para a empresa é apenas números e dados. Outra controvérsia dentro da plataforma é o algoritmo. Você acredita mesmo que está escolhendo o que vai assistir, mas será que está mesmo ou está sendo induzido? A Netflix usa sistemas sofisticados para recomendar conteúdo, e essa recomendação influencia no que milhões de pessoas assistem dentro da plataforma todos os dias. Em outras palavras, o algoritmo pode ter mais influência sobre você do que você imagina. E ainda existe a questão da concorrência. Quando a Netflix era a única no mercado de streaming, os seus preços eram extremamente competitivos. Mas com o crescimento do setor, vieram o aumento de preços e a polêmica tentar impedir o compartilhamento de senhas. Milhões de usuários reclamaram, milhões falaram que iriam cancelar a assinatura, mas sabe o que aconteceu? A empresa continua crescendo. Disney, Amazon e Netflix, 3 empresas diferentes, 3 histórias diferentes, mas que compartilham algo em comum. Nenhuma delas chegou ao topo apenas por serem admiradas. Elas chegaram lá tomando decisões difíceis. Algumas brilhantes, outras controversas, mas todas necessárias. Mas isso significa que a empresa é ruim? Não, jamais. Mas mostra uma realidade. Quanto maior a empresa fica, mais difícil fica separar inovação de controvérsia. Sucesso de impacto e admiração de poder, porque por trás das marcas que amamos existe um interesse financeiro gigantesco. E a verdadeira pergunta não é se essas empresas têm um lado obscuro. Será que existe alguma empresa desse porte que não tenha? E agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas histórias te surpreendeu mais? Disney, Amazon e Netflix? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se você gosta de histórias do marketing e curiosidades, não esqueça, já se inscreve no nosso canal e dá um like nesse vídeo, porque no próximo vídeo vamos revelar segredos ainda mais surpreendentes. Até a próxima!